Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Ah, Paulo Júnior. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que tá tudo bem contigo. Este é o meu time de botão, o nosso time de botão, o seu time de botão, você que nos acompanha, nos atura e se está nos conhecendo hoje, muito prazer. Prazer. Eu sou Leandro, a outra voz que você ouviu é o Paulo. Muitas vezes falam pra gente que as nossas vozes são parecidas, né? Eu não acho, né? Mas é porque também... Eu também não acho. Mas também é um hábito, né? E a gente não se ouve do mesmo jeito que as outras pessoas nos ouvem, Até né? porque eu nunca ouvi esse podcast, né? Você não ouve, né? Eu me ouvi uma vez. No carro, uma né? vez no meu time de botão no carro, Achei bom. Achei um bom podcast. É um bom podcast. Mas não sou muito de ouvir, não. Gosto mais de fazer do que de ouvir. Quem é o louquinho da efeméride, né? É o Matias Pinto, aqui nesse logradouro, né? Na Central 3. E a gente vai falar hoje sobre o Tabárez. E saiba você que tem uma efeméride, mas foi involuntária. Você sabe qual é? Tem 2 pontos. Um acho que você já sabe. O primeiro é a semana do Dia dos Professores. Isso, a gente grava isso aqui na Semana dos Professores. E a outra? A outra é que ele completou 200 jogos pela seleção uruguaia. Essa semana. Essa semana, e eu não sabia disso. Eu não sabia, foi por acaso. Não é todo dia que alguém completa 200. Aliás, é um dia só, né? Ninguém completa 2 vezes 200 jogos ou 200 qualquer coisa. Pois é. O maestro Tabárez é o nosso tema de hoje. Mas não o que você está pensando, até porque no estatuto do meu time de botão, viu, senhoras e senhores? A gente só conta história que ainda está em andamento em ultimíssima análise, né? E o Tabárez é o técnico da seleção uruguaia, lutando contra a saúde, apesar de resultados não muito bons recentes. O Tabárez continua treinador da seleção uruguaia. O Tabárez, que tem 72 anos de idade, hoje, 18 de outubro de 2019. Hoje, 18 de outubro, é aniversário do meu pai. Ele também não escuta o meu time de botão e, diferente da minha pessoa, ele também não faz o meu time de botão. Então, ele não vai receber os parabéns, mas eu compartilho. E é aniversário do meu falecido vô, o pai do meu pai. Eu nunca acreditei nessa história, né? Diz meu vô que era aniversário dele e nasceu meu pai. Eu acho que é mentira. As pessoas não controlavam tanto assim o dia na Fazenda Amália, na virada para os anos 60. Eu acho que foi uma pegadinha do meu avô Antônio. Eu sempre achei que a minha avó fazia aniversário 30 de dezembro. Eu sempre achei que ela deu uma puxada pra não ser no Réveillon, Tem sabe? várias dessas, né? Eu nasci no dia 19 de abril, que é o aniversário do Roberto Carlos. E minha avó por muitos anos contou que minha mãe chegou do hospital e tava passando especial Roberto Carlos. Uma lorota desvairada. Primeiro que o especial não é no dia do aniversário. Segundo que eu nasci 15 para meia-noite. Não deu tempo, né, de voltar e não estaria passando nada, né? Mas, enfim, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu gosto de uma mentirinha também. Ficamos com essa. Você sabe que uma coisa que eu gosto e às vezes eu testo fora do meu time de botão e não tem o mesmo impacto? Approach. É ler escalação de time, né? Escalação de time, por exemplo, se eu solto no Trivela, meio que dá uma quebrada, né? Não tem lugares e lugares, tem uma solenidade pra cantar a escalação. Tem. E eu separei uma aqui, Paulo. Não que sei vai se ser boa? Eu não sei se você tava nesse jogo em 2004, no Parque Antártica, aqui em São Paulo, na Pompeia. Amigos do Schumacher / Criança Esperança versus Palmeiras. Eu não tive o prazer de estar nesse jogo, eu só fui num jogo beneficente na minha vida, não foi esse. Tá, o Amigos do Schumacher jogou com a seguinte escalação, tome nota. Sérgio,
Peraí. Sérgio. Sérgio foi pro... O Sérgio é amigo do Michael. Amigo do Michael, Tá. o goleiro do Michael. Tá. Marcelo Silva, deve ser o do Santos. O Schumacher veio no Brasil armar uma pelada e ele escolheu o Sérgio de goleiro. Quer dizer, ele escolheu não, né? O staff. No fim das contas foi uma mistura, Eva, né? Olha lá, a linha de defesa, Marcelo Silva, Gabriel, que eu não sei qual Gabriel deve ser, Glauber, aquele. O Gabriel, zagueiro do Palmeiras. Gabriel, também, zagueiro, careca, Deve ser. Glauber e Renato Aragão. Peraí. Glauber de quarto zagueiro e Didi. Didi Mocó. Meio campo. Luciano Huck. Não. Felipe Canhota? Será? Deve ser o Canhota, né? Magrão e Roger Chinelinho. Magrão que conseguiu ser expulso no amistoso da despedida do Romário, né? Ou não, quebrou o nariz, né? Quebrou o nariz. Ele quebrou o nariz, Que foi o primeiro jogo com aquela câmera aérea da Globo, você lembra? Ficar boiando assim no Pacaembu, parecia que ela ia cair na cabeça de alguém. Não vingou, né? Não vingou, né? Não vingou, não deu certo. O Magrão que certamente quebrou o dente também no jogo, ficou banguelaço em São Caetano. No ataque, Barrichello e Michael Schumacher. O Barrichello, claro, era o segundo atacante. Era o segundo atacante fazendo a casinha ali pro Michael. Tome nota do Palmeiras. Diego Cavalieri, Baiano, Nem, Daniel Xerife e Marcinho. E Lúcio, né? E Lúcio. Meio campo, Marcinho, Correa, Pedrinho e Ademir da Guia. No ataque, Danielzinho e Felipe Dilon. Quer dizer que por algum motivo não muito explicado, o Felipe Dilon joga no Palmeiras e o Glauber, que jogava no Palmeiras, jogou no amigo do Schumacher. Quantas pessoas nesse fubá? Boa pergunta. Não tem o público aí. Boa pergunta Rapaz. O Ademir da Guia enfiou uma bola pro Felipe Dilon na vida, né? Isso ele vai poder contar. Ao longo da partida entraram em campo os brasileiros Felipe Massa, Robert Scheidt e Flávio Canto. É o que conta aqui a reportagem do UOL. Isso, Universo Online. Em 20/10/2004, quem assina com o selo Pelé.net, era bom, hein, Pelé.net, é o Márcios Azevedo. Um abraço, viu, Márcio Azevedo? Espero que esse podcast chegue até você. Vamos de Maestro Tabares, Paulo Vamos Júnior? de Maestro Tabares. Já que a gente citou a efeméride, por causa de descobrir a efeméride, eu descobri que a Federação Uruguaia de Futebol, a Associação Uruguaia de Futebol, fez um vídeo. Eu não assisti o vídeo, mas eu vou subir um comecinho, que eu sei que tem o Tabares falando aqui, e não vai falar besteira, eu tenho certeza. Que no había imaginado nunca con anterioridad. Y no es un premio a una idea, ni siquiera una trayectoria o una posible cierta capacidad, sino que es una consecuencia del tiempo que hace que el proyecto que comenzamos a aplicar en el 2006 fue corriendo. E fica a pergunta, né? Por que o Poperô, né? Por que o Poperô nos vídeos de futebol? É muita trilha alta, né, nos fundos de vídeo. Isso prejudica muito o nosso trabalho aqui, né? Às vezes você acha aquele gol ali na lata e ele tá... A gente um dia pode teorizar sobre isso, viu? O freestyle no futebol, o começo do joga bonito, aquele Ronaldinho Gaúcho acertando a trave com putz ao fundo... E eu fico de cara com o tanto de conteúdo. O YouTube é a grande invenção, para mim, a grande invenção da tecnologia. Assim, eu dormiria tranquilo hoje se acabasse o WhatsApp, se acabar o Facebook, a coisa toda aí, Spotify, o YouTubão, assim, a alegria de achar um gol velho não tem preço. Ontem assisti um compacto do Desafio ao Galo. Oh, meu Deus. Isso das velhas mesmo? Das velhas. O jogo começa, o narrador fala assim, e aí, não é que o time vem de azul, não, azul é o goleiro. Porque o repórter falou que o time vem de azul. Falei, não, mas a camisa não é azul, não, azul é o nome do goleiro. Muito bom. Muito bom. Grande Desafio ao Galo. Lembro de uma vez ter ido assistir, fui assistir ao vivo, me levaram, não lembro quem me levou, eu era muito criança, mas lembro.
Lembro que era o Desafio ao Galo ali. Professor da tua vida, Paulo Júnior? Não precisa ter... Cita um, vai. Cita um aí pra gente... Professor da minha vida, você pegou muito desprevenido aqui, hein? Eu vou de... Professor Luciano, de História. Professor Luciano dava História pra 8ª série e pro 3º colegial. Foi bem. Luciano era bom. O meu abraço vai pro professor Rogério, que uma vez o aluno perguntou pra ele: mas professor, por que você tem os dentes pra dentro? Ele tinha os dentes, ele era bem assustador, assim. Ele falou: cara, eu tocava saxofone numa banda na noite, assim, e uma vez eu tava tocando saxofone e alguém caiu em cima do saxofone. Afundou a boca. Isso, afundou minha boca. Foi um dos momentos mais horripilantes ali do meu colegial. Oscar Tabares, Paulo Júnior, 72 anos. Ele, quando batia a bola, vestia chuteira, ele foi um zagueiro. Atuou como profissional por 11 anos e não fez lá grande coisa. Aposentou-se no ano de 78, ano de Copa do Mundo na Argentina, e já estava decidido naquele momento a se dedicar ao outro lado da bancada, né? Trabalhar como técnico. Até porque o jogador não fica em lado de bancada nenhum, né? Não tem bancada, né? Mas foi boa. O meu time de botão, então, vai contar um pouco dessa trajetória do Tabares. E aí eu quero explicar, né? A história atual dele, o trabalho atual dele no Uruguai, a gente não vai tocar. A gente vai contar tudo o que aconteceu, as principais passagens dele antes dele assumir a Celeste Olímpica, ele que é técnico da seleção uruguaia desde 2006. O que faz com que muita gente não tenha ideia, né, do que ele fez fez antes. Tem Exato. gente nos ouvindo que nasceu praticamente quando ele assumiu a seleção do Uruguai. Exatamente. É raro a gente contar uma história que, de alguma forma, direta ou indiretamente, ainda está em curso. Ele pode nos decepcionar bastante qualquer dia aí, enfim, falar alguma bobagem, falar que não gosta do mas já contamos muita história de filho da puta aqui também, então, né? Isso não é um problema. O Tabares está bem ainda. Mas nesse eu confio, nesse cara eu acredito, e eu tenho certeza que a gente vai contar quando a história dele já for posta, né, quando ele tiver ido embora da seleção uruguaia, a gente pode muito bem contar esses anos de seleção uruguaia com o maior dos prazeres. Maestro é a forma como se chamam os professores em espanhol e é o apelido justíssimo do Tabares, que de fato deu aulas, foi professor na educação primária, conciliou essa carreira com o exercício do futebol. No futebol, no caso, entre 80 e 83, seu primeiro trabalho como treinador foi com a categoria de base do Bela Vista, e algo de muito bom foi vista logo de cara, sua facilidade de lidar com a formação de atletas, né, com tratar essa turma que está buscando um lugar no futebol, lhe rendeu um cargo de técnico da seleção uruguaia sub-20, isso em 1983, ele despontava então como um dos grandes caras para cuidar da garotada no Uruguai. Pode parecer pouco, mas em um ano de trabalho na seleção sub-20, o Tabares comandou a seleção celeste no PAN de Caracas e foi, nesta competição, medalhista de ouro, ganhando inclusive na final do Brasil, 1-0 para o Uruguai, gol do Miguel Peirano, que pesquisei, não foi exatamente não é aquele Peirano, Chevrolet, né? Mas ele na ocasião atuava pelo Peñarol e no ano seguinte ele foi jogar no Sevilha da Espanha. Enfim, entre idas e vindas, o glorioso Miguel Peirano terminou a carreira no 15 de Jaú. Veja só vocês, a gente abre os trabalhos de áudio hoje com o nosso preferido, Paulo Júnior. Léo Batista vai subir um pouquinho de uma reportagem lá em Caracas. Primeira prateleira da estante do meu time de botão. Sem dúvida nenhuma. O Pan-Americano foi em Caracas e a Rede Globo estava lá e fez a sua brincadeirinha, entrevistou o Dunga, tudo mais. Abrimos o baú com a jovem seleção na Vila Pan-Americana de Caracas em 83. Aos 19 anos, Dunga já mostrava a vocação para a liderança. Era o capitão do time. E Jorginho, com 18 anos, era o lateral esquerdo. A dupla já ensaiava a parceria de hoje. Se Dunga falhava, Jorginho aparecia para auxiliar. Para a final contra o Uruguai, o Brasil carregava o peso do favoritismo. O Brasil, desde que entrou na competição, foi favorito. Agora dependia sempre de nós dentro de campo.
E ainda mais, agora que a gente chegou até a final, a gente vai fazer de tudo para levar a medalha de ouro para o Brasil. Na decisão, o Brasil perdeu boas chances. O castigo veio nesta jogada de Jorginho. O uruguaio cortou com a mão, mas o árbitro mandou seguir. Na sequência, saiu o gol da seleção celeste. A prata pan-americana na Venezuela certamente serviu de aprendizado para os atuais comandantes da seleção. Eu nunca perdo. Ou eu ganho ou eu aprendo. Essa é a frase de Nelson Mandela, que não serve para o futebol, naturalmente. O Léo Batista, que tem o timbre mais estável da história da TV brasileira, né? Esse vídeo é de 83. 83. Tá no mesmo tom, né? Mesmo e eu tomo uma cerveja, já chego rouco aqui na Central 3. Aliás, eu tava pensando nisso, né? Cuidar da voz, né, meu? Esse negócio de rádio aí. Um dia ser igual o Léo Batista, né? Um tiozão com uma voz de garoto. Importante. Tabárez deu mais uma bola dentro, portanto, e seu nome virou coisa séria no futebol. Em 1984, aceitou o convite do Danúbio e depois de 4 anos com times de base, enfrentou seu primeiro trabalho com Marmanjos, com o time de cima do Danúbio. 2 anos depois, foi para o Montevideo Wanderers, onde fez mais um trabalho ótimo, levando o pequenino clube para a Copa Libertadores. Não é pouca coisa. E fez um jogo interessante, montou um time interessante o bastante para o Peñarol chamá-lo para a temporada de 1987. E aí Tabárez chegava na sua primeira grande camisa em termos de clubes para fazer uma das campanhas mais marcantes da história da Copa Libertadores. A gente vai entrar no Peñarol de 87. Senhoras e senhores, o Peñarol de 87 é maravilhoso. Era bicampeão uruguaio, mas havia feito uma campanha horrível no ano anterior na Libertadores, né? Apesar de bicampeão nacional, fez a sua pior participação em uma Libertadores no ano de 86. Maspoli, o goleiro uruguaio do Maracanazo, né? O Barbosa deles, o Barbosa que não falhou no gol. Quem fez o gol do Brasil mesmo? De cabeça... Fugiu, hein? Fugiu quem fez o gol. O Fã. Pô, me fugiu também. Não, peraí, o que é? Não, o Fausto não. O Fausto fez o primeiro gol em Copas, né? Oh, meu Deus do céu, Maracanaço. Vamos ver aqui. Cadê o gol? Friaça, Eu tava achando... Tinha o Maspoli era o goleiro do Uruguai no dia do Maracanazo. E ele era o técnico em 86 daquele time do Peñarol. Mas o Maspoli foi embora, ele foi treinar o Barcelona do Equador e assim a vaga de técnico do Peñarol ficou aberta. E o Peñarol então chamou o Tabárez, que ocupou o posto logo após voltar do Sul-Americano em janeiro daquele ano. Sim, a seleção do Uruguai chamou ele de novo para fazer tipo um freela, né? Pegar de novo ali pro Sul-Americano, treinar a Sub-20 do Uruguai. Dessa vez não foi campeão. Ele tinha pretensão de fazer um trabalho maior, mas o convite do Peñarol falou mais alto, né? Peñarol ou Uruguai Sub-20 de novo, vou pro Peñarol. Então ele trocou de posto e chegou no Peñarol, que tinha como ideia central, né, ao trazer o Tabárez, uma visão do seu cenário. Tinha pouca grana, então era melhor lidar com um treinador que soubesse mexer com a base, com os jovens, porque seria necessário recorrer aos meninos da base do clube, do que partir para grandes contratações sem dinheiro. Com 40 anos de idade, Tabárez virou técnico do Peñarol. O goleiro Pereira, de estilo excêntrico, começava bem a escalação base, que perdia força a cada nome citado. Dos jovens tinha o Matosas, que daria um caldo, e o Perdomo, que chegou a jogar a Copa 3 anos depois. Ricardo Vieira, meia, era o mais badalado do time, e no ataque acabava de chegar com 21 anos um tal de Diego Aguirre, artilheiro da 2ª divisão em 1986. O Fernando Morena, camisa 9, autor do gol do título da Libertadores de 1982, tinha acabado de se aposentar. Para o seu lugar, um menino de 21 anos, uma troca, portanto, de grande expectativa. Queriam ver se o Aguirre ia dar conta.
A falta de grana era um fato e o time do Peñarol chegou a ficar, inclusive, semanas inteiras sem treino por causa de protestos por falta de salário. Em campo, o time também não entregava nada de muito bom e o Tabárez já estava conversando com a diretoria, já estava sendo cobrado pela diretoria que imaginava mudar de direção no futuro. Ele deveria ser desligado do clube a qualquer momento, em determinado momento da temporada, ele estava por um fio. No entanto, teve um triangular em Sevilha, na Espanha, e um jogo marcante deixou o maestro com sobrevida no cargo. Trata-se de um Peñarol e Nacional, o clássico uruguaio, sendo disputado em Andaluzia, na Espanha, lá em Sevilha, e o Peñarol, com 3 a menos, com 3 jogadores expulsos, conseguiu fazer um 2-1, segurou o placar por 10 minutos com 3 a menos, e esse jogo entrou para a história por causa disso. Não valia muita coisa, mas passou a valer, entrou no imaginário do torcedor, um triangular que até hoje é icônico e que talvez sem ele o Tabárez não se sustentasse. Em maio, o Peñarol estreou na Libertadores sem ninguém mais do time de 82, que tinha sido campeão pela última vez pelo clube. Só o líder de cada chave passava de fase e o Peñarol fez isso muito bem. Superou o Alianza Lima, treinado pelo Didi Folhaseca, passou também pelo Progresso e pelo San Agustín. O grupo era meio Uruguai, meio Peru. Na segunda fase, aí sim o caldo engrossou, triangular semifinal, como naqueles tempos de Libertadores, com o River Plate, atual campeão, e o Independiente, campeão 3 anos antes. A dupla argentina lutava com o Peñarol por uma vaga na decisão. Que loucura, que grupo pesado, valendo vaga na final da Liberta. Foram 3 meses de espera até esse triangular, tempo suficiente para que o Peñarol perdesse 2 dos seus titulares, que foram vendidos para conta fechar, para trocar por dinheiro, complicado. E nesse tempo também, em troca de um caraminguá, o Peñarol foi jogar no México, passou mais de um mês excursionando e andou pelo México. Os relatos contam que nestes 30 e poucos dias viajando pelo México, o grupo adquiriu uma amizade muito grande entre si, virou um núcleo muito forte. Bros. Viraram bros. E aí, para a fase final, isso foi bastante importante. Aí a gente encontra uma espécie de milagre do Tabárez, né? Porque a tendência quando você passa um mês longe da tua família, em grupo, viajando... você tá puto. A relação costuma deteriorar um pouco, não se fortalecer. Então o Tabárez conseguiu aí fazer um núcleo forte com a viagem. E tudo depende da bola na casinha, né? Tudo depende da bola na casinha. Quando o cara é gente boa e faz gol, faz gol e é gente boa. Quando perde, o que adianta ser gente boa, né? Exato. E perder o gol. Mas, enfim, um time de amigos, como você descreveu. Chega, então, o triangular semifinal e o time impressionou. 3-0 no Independiente, jogando no Centenário. A gente tem o gol do Diego Aguirre, é isso? Isso. Abrindo o placar contra o Rei de Copas. Já era Rei de Copas? Já era, né? Já era Rei de Copas. Recupera Perdomo, carga Peñarol, la tiene Perdomo, Perdomo busca el pelotazo, mandó para Vidal, allá corre buscándola por aquel sector, en definitiva Cabrera cuando marcaba, devolviendo a Enrique, hace pared, quiere hacerla rebotar, se va a quedar con ella, atención Matosa toca hacia adentro, mira la pelota para arriba, raya de fondo, el centro, Aguirre está, ¡gol! ¡Gol! Fallaron la fiera, Diego Aguirre, a los 11 minutos y medio, desbordó Herrera, después que Matosa con el corazón consiguió robar una pelota, Herrera mandó el centro y la fiera, sí señor, Diego Aguirre. O Diego Aguirre é chamado de La Fiera, né? A fera, até hoje, ele aos 21 anos já tinha esse apelido. E já que a gente pôs uma narração, Paulo, deixa eu mandar um abraço todo especial pro Jader Rocha, né? Pois é. Nosso colega de jornada, de profissão, narrador dos canais Globo Sport TV. Que nos ouve, né? Muito nos honra aí a sua... pra ele ter chegado até aqui, né? Exato. Até o episódio vigente. Até o episódio Mas uma hora vigente. ele vai chegar, né? Uma hora chega, o podcast fica aí. Um abraço pro Jader. Brinquei com ele lá no Twitter que qualquer dia a gente chama pra ele narrar um gol velho aqui. E ele falou que será um prazer. Perfeito. Tá anotado.
Jogada de Matosas, gol de Diego Aguirre, a fera, né? Estes dois jogadores, né, Matosas e Diego Aguirre, aliás, eles vieram jogar no São Paulo um pouco depois. Um abraço, Alexandre Gisbrecht. Foram bom? O Matosas era bom ou o Diego Aguirre que era o bala? E agora ele é um mês no arquivo público do estado procurando as notinha notas de rodapé do Matosas. Segunda rodada da Libertadores, fase final, fase semifinal. De novo em casa, o Peñarol enfrentou o River Plate, né? Do River Plate, que tinha Goicoechea, Ruggeri, Gorosito, e o jogo foi 0-0, resultado nada bom, resultado que tornou no retorno a partida Independiente versus Peñarol um duelo crucial, com o detalhe, né? O Independiente nunca havia perdido um jogo em casa na Libertadores para um estrangeiro, era algo inédito. E só dar uma... A informação é boa, mas houve uma época que ninguém tinha perdido, né? Que era pouco jogo, né? De Libertadores, né? Agora, como qualquer um aí tem 50 jogos por Libertadores, todo mundo já perdeu de todo mundo. Os dois times estavam empatados na tabela e o River torcia por um empate para se tornar candidato à vaga, mas o Peñarol de Tabares fez um jogo perfeito, pelo menos no segundo tempo. 6 gols na etapa inicial, após um jogo de xadrez nos primeiros... Na etapa final, 6 gols nesse segundo tempo, depois de um jogo de xadrez até o intervalo, e a partida terminou Peñarol 4, Independiente 2, com o time uruguaio abrindo 2-0, depois chegou no 3-1, depois chegou no 4-2, Aguirre, Cabreira, Da Silva e de novo Cabreira marcaram os 4 gols aurinegros e pronto, o Peñarol era finalista, jogaria um amistoso de luxo no Monumental de Núñez, o River já não tinha mais possibilidade de ganhar aquele grupo. Na final, o Peñarol encontraria o América de Cali, atual vice-campeão. Perderia outra? Sim, perderia outra de forma muito absurda. O Peñarol fazia o time colombiano ser medalha de prata, segundo colocado pela terceira vez. Trivice de Libertadores é demais, né? Em sequência é demais. Prefere ser rebaixado para a Série B ou ser trivice da Libertadores? Eu vou pensar com carinho. Não consegui encontrar qual é exatamente a TV, mas eu tenho uma análise. O pessoal da TV Uruguaia analisando, na época, como jogava aquele time do Peñarol. Este joven plantel, que les digo, si este plantel clasifica como campeón de América, puede ser el campeón de América más joven de la historia de la Copa Libertadores. E inclusive podría llegar a ser el equipo más joven, incluyendo a los campeones de Europa. Porque nadie puede pensar que un conjunto que tiene entre 22 y 23 años pueda llegar a tener la solvencia y la madurez que ha demostrado hasta este momento este equipo de Peñarol en la Copa. Un equipo aurinegro planificado a las mil maravillas por un hombre que ya ha demostrado sus conocimientos no solamente en Peñarol, sino en sus trabajos anteriores en Wanderers y en la propia selección en donde clasificó como campeón panamericano. Este equipo de Peñarol mostró rasgos de tremenda fuerza anímica. Y les pongo un ejemplo que ustedes ayer vieron a través de la pantalla de Canal 12. Canal 12, tá aí. La Pantalla de Canal 12 é um time com um tremendo rasgo anímico, né? É isso que ele falou, alguma coisa assim. Gostei, tanto gostei que colocamos no roteiro, né? Tá, então, a narrativa era essa, um time deliciosamente jovem, com resultados improváveis em idade muito, né, em uma idade inédita, de fato um time muito novo, e muitos créditos ao Tabares, que sabia lidar com cenários assim. No jogo de ida, ele, o Wright, juizão brasileiro, apita América de Cali 2, Peñarol 0, gols de Batalha e Cabanhas no jogo na Colômbia. O Wright não gosta do meu carinho, mas aquele vídeo do cara roubando queijo no supermercado não é o Wright, gente. Não é o Wright. Se um dia você vai cruzar com o YouTube dele roubando, não é o José Roberto Wright que roubou queijo no supermercado. Banho de água fria, América de Cali 2-0 na ida, e o América era mesmo o grande time ali do momento, precisava ratificar essa vitória e sair com o título. Jogo de volta, 19 minutos, Cabanhas, 1-0 para o Cali. E por sorte do regulamento, pro lado do Peñarol, claro, o placar não era agregado, bastava o Peñarol virar o jogo
para forçar o terceiro, e isso aconteceu no finalzinho. O Diego Aguirre, aos 23, empatou, e o Vilar foi fazer aos 40 do segundo tempo, 2-1, o suficiente para forçar o terceiro jogo. Campo neutro, em Santiago, no Chile, essa final, Colômbia contra Uruguai. Gol de falta no finzinho, tirando a corda do pescoço do torcedor do Peñarol. Vamos ouvir. Esse jovem plantel. E essa aqui já foi, gente, peraí. Como yo, por ejemplo, le va a pegar Herrera. Atención al tiro libre. 40 minutos con 30 segundos. Herrera frente a la pelota. El Bomba tiene ganas también. La barrera de 7 hombres del América. Todos metidos en su área. Villar será. Villar. ¡Gol! Peñarol, gol de Uruguay no más, poniendo lo que hay que meter. Peñarol se lo lleva por delante y el Bomba Villar, el minuano Villar, lo dejó parado a Falcione. Les dije que Peñarol quería, les dije que ellos... Animado, hein? Animado, conclamou o Uruguai inteiro a comemorar o gol. É gol do Uruguai. Até parece, né? Até parece. que o Peñarol era Uruguai na Libertadores. Estádio Nacional Santiago do Chile para aproximadamente 25 mil pessoas, portanto o estádio não estava lotado, porque é assim, né? É assim. O campo neutro vai dar ruim, hein? Pois é. Peñarol. Aliás, se você fosse presidente de um clube no Brasil, você colocaria o teu... Você acha que esportivamente... Faz sentido você colocar teu estádio para ser a final da Libertadores? Eu jamais daria essa zicada. Então, eu vi que o Morumbi requisitou, né? Pô. Mas e se o Morumbi requisita, ganha e a final é Palmeiras e Corinthians? Ou São Paulo e Corinthians? Não sei se temos maturidade para isso, não, né? Não pode. A determinação do Estado, você não pode ter duas torcidas. Não pode ter duas torcidas. Enfim, então voltemos para Santiago. Em breve vão para Miami, hein, jogar final de Libertadores em Miami. O Peñarol jogou essa final com Pereira, Herrera, Rotti, Traçante e Domingues. Traçante que depois passou pelo Grêmio sem deixar nenhuma saudade. Da Silva, Vieira, Perdomo e Vidal. Diego Aguirre e Cabreira. Entraram Villar, que fez importante no segundo jogo pelo gol de falta, e Gonçalves, o técnico Maestro Tabares. O América de Cali, Falcione, Valência, Espinosa, Ponte e Ampudia. Luna, Santin, Cabanhas, Ortiz, Batalha e El Tigre Gareca. Que beleza, hein? Gostei da caixa alta, hein? El Tigre. Técnico Gabriel Ochoa Uribe. Por ter feito um gol a mais, o América seria campeão se o jogo ficasse empatado na prorrogação. Se empate tinha prorrogação, na prorrogação o empate era do América. A arbitragem chilena desse jogo entendeu errado alguma determinação, é isso mesmo? E apitou uma luta de boxe. É isso aqui a tua brincadeira? No roteiro, porque os relatos são de um jogo duríssimo, né? Um jogo muito pegado, um jogo de muitas faltas e alguns lances excessivos. Eu pensei essa frase de um texto em espanhol, né? Tipo, parecia uma luta de boxe e tal, porque foi um jogo com aquele jogo cascudo, cotovelado, juiz... Típico. Isso o juiz deixou rolar. Nos minutos finais, um pênalti escandaloso foi negado para os uruguaios e o gol do título dos colombianos poderia ter sido de Gareca, de bicicleta, mas ele errou o alvo, acertou a bicicleta, mas errou o alvo na pequena área com o gol aberto, de quebra, se machucou na queda e não jogou a prorrogação. É brincadeira? Que coisa. O cara foi do gol do título de bicicleta à lesão. 30 minutos a mais de bola. Tempo extra, já tinha subido a plaquinha. Não tinha plaquinha, viu, gente? Não tinha plaquinha, mas já estava ali. 15 do segundo tempo da prorrogação e no último minuto que dava, Diego Aguirre marcou o gol do título uruguaio, provavelmente o gol mais emocionante da história da Libertadores, e a gente vai ouvir primeiro pelos colombianos. É bem famosa essas duas, são duas narrações bem famosas. Primeiro os colombianos,
depois dos uruguaios. Pino para Silva, centro para Villar, rechaza la saga para Luna, devolvió Viera para Villar, Villar para Aguirre, enganchó, tiró. Sabe que tem uma... Os caras gostam de futebol mais que a gente. Não dá. Tem uma história que a gente encontrou no roteiro, viu, Paulo? É meio lenda, mas... Então é boa. Então, eu não pus no... Que esse narrador teve que operar a garganta depois? Não, mas que metade da cidade de Cali, uma boa fatia da cidade de Cali ficou sem luz aos 13 do segundo tempo da prorrogação. E a luz voltou 5 minutos depois. Vice, o jogo acabaram porque as pessoas vidradas na TV, claro, uma parte foi no radinho e tal, mas tem essa lenda, igual as pessoas que estavam no Maracanã em 50, tem as pessoas que... Acabou a luz em casa. Cuja luz acabou em casa aos 13 do segundo tempo da prorrogação. Era melhor não ter visto mesmo o gol do Diego Aguirre. E o trivice da Libertadores, né? O América de Cali até hoje não tem um título e já voltou a ser vice da Libertadores em 96. Esse Peñarol merecia um programa só pra ele, de fato. É uma história e tanto, mas a gente segue com o caminho do maestro Tabárez, que, encerrado o ano, deixou o Peñarol e foi o treinador do Deportivo Cali. Pra olhar bem de perto os derrotados do América, foi trabalhar lá pertinho, mas não durou muito o projeto dele lá na Colômbia por uma grande razão. A seleção uruguaia queria o professor para a Copa de 90 e ele foi, claro, a missão dele em 89 envolvia a Copa América, aquela realizada aqui no Brasil, acabou de fazer 30 anos, e a vaga para a Copa do Mundo que ele precisava conquistar, vencendo um grupo com Bolívia e Peru. Vamos de Uruguai. Chegou na seleção uruguaia em 89. A Copa América ficou por um jogo em Tabárez. Aquela mítica decisão no Maracanã, né? Brasil e Uruguai, a final da Copa América de 89. O técnico era o Tabárez. E o técnico do Brasil era o Lazzaroni, né? Eu prefiro o Tabárez, né, Paulo? Mas eu prefiro Bebeto e Romário. Prefiro Bebeto e Romário. E como o Dunga jogou esse jogo? Muito bom, Dunga, né? Dunga e Branco, os melhores em campo nessa final. O cara não joga 3 Copas, né? Sendo meia boca. Exato. Quer dizer, hoje em dia tem uns aí, né? Mas gosto do Dunga, hein? Eu também. O Dunga vai ter um programa, hein? O Dunga vai ter um programa ainda. Ano que vem, 2020, sai o botão Dunga. O Uruguai jogou essa final com Zeoli, Herrera, Gutiérrez, Hugo de León e Domínguez, Ostolaza, Perdomo e Rubem Paz, Francescoli, Alzamendi e Rubem Sousa. Um time bem decente, bem interessante. O grupo das eliminatórias foi bem complicado, na verdade. A decisão ficou para a última rodada, um domingo de sol e frio em Montevidéu. Que beleza, que beleza, né? Que beleza. E o Uruguai, numa situação muito clara, ou vencia a Bolívia ou ficava fora da Copa do Mundo, e foi Rubem Sousa que recebeu um lançamento nas costas da zaga e tirou a angústia de toda uma nação. Francescoli pouco depois ampliou o placar, fim de jogo, Uruguai na Copa. Nada mal, o ano de 89 do maestro foi a final da Copa América e cumpriu o que precisava na eliminatória. E vamos para a Copa de 90, Copa do Mundo da Itália, que muitos falam que foi a pior de todos os tempos. Mal sabiam eles que vinha a Copa de 2002. Não, mal sabiam eles que vinha Catar. E ainda é tempo, né? Ainda. Porque todos os tempos, esse minuto que passou faz parte de todos os tempos. Então logo a Copa do Catar vai ser a pior de todos os tempos. O Uruguai caiu num grupo difícil na Copa. O Tabárez tinha que enfrentar a Espanha. O jogo foi 0-0. O jogo foi em Udine. Um 0-0 com o Uruguai jogando mal,
foi o melhor jogo ainda da primeira fase do Uruguai, mas perdeu um pênalti, ou seja, tem bastante coisa para chorar. Dava para ter vencido a Espanha. Depois, uma partida horrorosa, uma derrota sem jogar nada contra a Bélgica. O jogo foi 3-1 para os belgas. O gol do Uruguai foi do Bengoechea. O jogo foi em Verona. E, olha lá de novo, o Tabárez testando o coração do seu povo, né? Na última rodada contra a Coreia do Sul, precisava vencer em Udine. E o Uruguai e Coreia do Sul foi 1-0. Gol do Fonseca aos 45 do segundo tempo. Sem esse gol no último minuto, o Uruguai nem passaria de fase e talvez a gente estivesse falando hoje de outra forma do professor Tabárez. Vamos ao gol da classificação do Uruguai. Eu espero que seja o mesmo amigo Garganta de 3 anos antes. É ele? Não é, mas eu vou substituir por um cara bom. É o Vitor Hugo Morales narrando o gol. Muito ruidoso o áudio. O Uruguai jogando de branco eu não entendo. Acho que deveria ter uma norma. Eu não sei se é lenda ou não, mas já ouvi falar que por muitos anos na Federação Carioca o São Cristóvão tinha o direito de não ter uniforme 2. Os outros que se virassem. O São Cristóvão jogava de branco. Eu acho que a FIFA deveria render essa homenagem ao Uruguai. O Uruguai só tem a celeste. Os outros que usem uniforme alternativo. Muito se fala da classificação agônica da Colômbia em 90 e nem todo mundo lembra que o Uruguai fez coisa parecida como a gente acabou de ouvir. Euforia, povo na rua, festa, mas claro, muita crítica ao desempenho do time na Copa. Foi uma primeira fase com uma partida razoável, a primeira, como você citou, e 2 atuações muito fracas, apesar da vitória no finalzinho contra a Coreia. O custo disso era ver um chaveamento difícil. O Uruguai pegava a dona da casa, a Itália, jogando em Roma. Toda a pinta de fim da linha, e o Tabárez foi coerente com o povo insatisfeito e fez 4 trocas no time. Rubem Sousa e Rubem Paz, por exemplo, foram para o banco. O herói Fonseca virou titular, mexeu no time porque estava todo mundo reclamando do desempenho. Zenga, Bergomi, Baresi, Ferri e Maldini, Berti De Napoli e De Agostini, Giannini, Roberto Baggio e Toto Schilatti. Que beleza, Bibi! Toto Schilatti ou Donizete Pantera? Schilatti. O Uruguai jogou com Alves, Pintos, Gutierrez, De Leon e Domingues, Perdomo, Pereira e Francescoli, Aguilera, Ostolaça e Fonseca. Eu, na minha infância, chamava de Francescoli, né? Mas eu também chamava o Cranicola de Cranícola. Eu ainda falo Cranícola. É Cranícola, né? É Cranícola. E é Francesco, não é Francescoli, embora não tenha o chapeuzinho no E. E se você tem sugestão de pauta pro manual de redação do meu time de botão, aproveita e manda pro Leandro e a mim no Twitter. leandroamin@leandroamin.com. Itália 2-0 no fim das contas. Gols aos 20 e 40 do segundo tempo. Pelo menos o Uruguai vendeu caro, né? A derrota foi pro intervalo no 0-0. Não fez de novo um grande jogo, mas saiu dignamente, né? Na partida ali, perder pro time da casa em Roma. Acontece. O Mundial de 90 esfriou um pouco a carreira de Maestro Tabárez. Mas como você adora uma ironia no roteiro, esfriou tanto que ele foi parar no Boca Juniors. Um time e um lugar nada frios, né? Entre 91 e 93, o Boca foi o time defendido por Oscar Tabárez. A missão não era nada simples. O Boca estava 1 década na fila, e 1 década na fila para um time desse tamanho é sinônimo de pressão, né? Pressão que o Tabárez teve que lidar, principalmente no início, né? E teve que dar um jeito de passar por essa pressão. Sabe-se lá como ele conseguiu o primeiro ano, mesmo sem levantar a taça, e o trabalho continuou, né? Não pediram... Alguém deve ter pedido a cabeça do treinador, claro, o time não ganhava, mas ele seguiu. O trabalho durou mais do que isso. No segundo semestre do ano de 92, o Deportivo Mandiyú recebeu o Boca na estreia do Campeonato Argentino daquele semestre. O Campeonato Argentino tinha 2 por ano, né? 1 por semestre. O jogo foi 0-0. Deportivo Mandiyú, um time inexpressivo. Ou seja, todos os sinais indicavam que
o Boca ficaria na fila por mais um tempo, entraria no 12º ano de fila, de jejum. E o Boca, naquele momento, tal qual o Palmeiras no Brasil e o Peñarol no Uruguai, começava a famosa era Parmalat, né? Estampava o patrocínio da Parmalat na camisa. O torcedor do River fala também o Boca Parmalat? Acho que não, porque era diferente, né? Ele pegou, tô te enchendo. E eles eram... Não foi uma locação, não foi uma cogestão, do departamento de futebol, né? Ou uma congestão. Congestão, né? Loucura, né? No caso do Boca era só um patrocínio mesmo, era só de boa, assim. Um dinheiro que chegava, inclusive, era bem menor do que aquele que chegava... os lactodólares que chegavam na Pompeia. O time do Boca em 92 tinha trazido o brasileiro Charles, o atacante do Bahia, aquele que da Copa América de 89, o Charles. Mas o Charles não deixou tanta saudade assim no Boca Juniors. E o resto do time não era espetacular, longe disso. O principal jogador era o Navarro Montoya, aquele goleiro cabeludo, um presepeiro de marca maior. Olha que aí é um preconceito, hein? Goleiro cabeludo é presepeiro. Você acha que... Ou um conceito, né? Eu acho o goleiro cabeludo meio presepeiro. Quando recua a bola para um goleiro cabeludo, o Cássio que o diga, né? Se o Cássio fosse careca, você fala, dá um bico. Brincadeira. Mas eu gostei do texto aqui, um presepeiro cabeludo. Presepeiro cabeludo. Era a estrela de um time que tinha como reforços os possantes McAllister e o Roberto Cabanhas, esse que a gente acabou de citar. Quando a gente fala dos gols do América de Cali, do Cabanhas do América de Cali, é esse aí. Um pouquinho depois ele foi contratado pelo Boca Juniors. Que não é o Cabanhas, né? Não é o Cabanhas. Tempo, né? De ser o mesmo. O Boca, depois desse empate horroroso na estreia, como você já citou, melhorou, encheu a campanha de pequenas medalhas de invencibilidade, de minutos sem tomar gol, foi seguindo num embalo bom e venceu o Superclássico. No caso, rodada 10 de 19, 1-0 em casa, o Montoya ainda pegou um pênalti. Ó o Montoya aí. Foi bem. E essa vitória valeu demais, porque Boca e River dividiram o topo da tabela nessa campanha e a perseguição foi até a rodada final, porque o Boca de Tabares perdeu em casa para o Espanhol, faltando 3 jogos para o fim. Então, podia estar mais tranquilo, né? Deu sopa pro azar. Deu uma tropeçada ali no final. Última rodada, jogo em casa contra o San Martín de Tucumã e desespero no intervalo. O Tabares gosta, hein? O Boca foi pro intervalo perdendo por 1-0 e a conquista assim ficava bastante em risco. Das imagens que eu vi, é muito engraçado que é praticamente como se a TV estivesse transmitindo os 2 jogos, aquela coisa da tela dividir em 2, né? Só que dividia 2 a tela em 93, a gente já falou sobre isso muito, em priscas eras. É o cara que compra TV de 48 polegadas e deixa 2 TV pequenas. E enchem o contorno de stickers. E fica 2 telinhas pequenas no centro da tela, cara. Outro dia eu fui ver um jogo no bar e o cara não sabia tirar a tarja da Smart TV. Eu vi o jogo inteiro olhando ali embaixo, clique no Netflix, no tal. É uma loucura, né, cara? A TV pequena pelo menos era a tela cheia, né? E um abraço pro Felipe Lobo, que me contou que o Google Chrome agora tem a função PIP, né? Sabe a função PIP? Não. A PIP é que é quando você dá uma outra telinha. Agora tem. Ah, é? Tem que baixar. A TV da minha avó tinha a função PIP e aí eu jogava videogame no PIP enquanto ela via a novela. Caraca, no PIP? Eu jogava o videogame no PIP. Cara, isso aí, eu diria que não só mudou minha vida, como revolucionou a rotina da família, né? Porque eu passei a ficar muito mais na minha avó. O Mario Bros ali com a Elizabeth Salvala. O Mario Bros no PIP e o Bang Bang comendo solto lá na tela cheia. Quando era intervalo, invertia. A Globo ia pro PIP e o Mario Kart estourava na telona. Minha avó foi a primeira da família a comprar uma TV 29 de tubo e eu fui lá ajudar a carregar, que era pesado, hein? Gol do título do Boca Juniors. La mitad de la cancha, Benetti. Sigue Benetti con él, estaba Chazarreta, este es Benetti. Pégale, Benetti.
San Martín 1 y Boca vuelve a acariciar el campeonato. Saiu da fila, hein, Boca? Saiu da fila e entrou em campo nesse jogo, o jogo do título, com Navarro Montoya, Medero, McAllister, Sonhora e Giunta. Giuntini, Benetti, o autor do gol, e José Márcico. Roberto Cabanhas, Tapia e José Luiz Carranza. Tavares, claro, era o técnico. Assim jogou no dia do título, o Boca, que estava assim classificado para a Libertadores de 94, aquela em que já sem o Tavares, inclusive teve um jogo marcante aqui para o público paulista e principalmente palmeirense, teve uma goleada de 6-1 do time alviverde para cima do Boca. O tal do jogo que levou o Mazinho para a Copa, eu acho que ele já estava na... talvez não na lista dos 22, né? O Parreira não tem cara de convoca o cara por causa de um jogo, né? Mas considerando que dizem que o Anderson Polga foi para a Copa por um Brasil-Islândia, é melhor achar que o Mazinho foi pelo Palmeiras e Boca. É, né? Aquele Brasil-Islândia. O Ronaldinho, o fenômeno, com 17 anos, também teve um Brasil-Islândia antes da Copa que ele esmirilhou. Faltou o Dunga levar o Neymar pelo Santos e Naviraiense, né? Aí seria uma boa história. Esse 10-1, né? 10-1. Esse 10-1 levou o moleque, mas não rolou. Como é que toma um gol, hein, depois de fazer 10? Enfim. Como é que toma um gol? Mas tava 10-0? Não sei. Mas... O Corinthians e Tiradentes foi de virada, né? A maior goleada da história dos campeonatos brasileiros. É uma virada. 10-1 também, né? 10-1. Aí é o famoso provocou, né? É melhor não fazer o primeiro. Enfim, a taça veio com sofrimento de praxe dos trabalhos de Tavares, mas viria de um jeito menos legal de toda forma, já que dias depois o River perdeu 2 pontos no tribunal, o que daria a taça ao Boca de todo jeito. Ainda bem que garantiu no campo, né? Pra não ter que ficar lembrando que foi no tapetão. Santos 10, Naviraiense 0, hein? 0. É, não tomou gol, não. Tem um gol desmoralizante, um que dá vontade de entrar no campo e dar um carrinho no Neymar. Aquilo lá desmoraliza. E aquele dia eu falei, que dia que é o jogo? Isso é... Oh, meu Deus. Isso é o famoso... 10 de março de 2010. Esse dia eu achei que ele ia. Esse dia ele deitou o cabelo, viu? Felipe, Maranhão, Edu Dracena, Durval e Pará, Arouca, Marquinhos e Paulo Henrique Ganso, Neymar, Robinho e André. Bom time, nossa, hein? Arouca, Marquinhos Avaí. Marquinhos Avaí. Paulo Henrique Ganso, o craque de 2010. Neymar, Robinho e André. Entrou Zé Love, Madison, o foda, no segundo tempo. Um abraço pro pessoal do Naviraiense, Aldo, Giordan, Jaime, Célio Lima e Lages, Jean Carlos, Jacó Pitbull e Maílson, Marcelo Castelli, Tom e Cristiano. Tentei pescar aqui alguma cascata, mas não teve nenhum. Ninguém. Eles rodaram talvez sem grande destaque. Campeão na Argentina, o Tavares já tinha também uma Copa do Mundo na bagagem, ou seja, ele tinha estofo, então ele começou a planejar uma experiência no velho continente, na Europa, e recebeu a oferta do Cagliari, na Sardenha, Itália, e a partir daí foi tentar a vida no Calcio, foi jogar o campeonato italiano, com um elenco quase sem nada de bom, né? Um elenco de fuleira, né? O Cagliari é metade de baixo da tabela. O conterrâneo José Herrera, por exemplo, que foi treinado por ele na Copa e virou seu auxiliar no trabalho atual na seleção uruguaia, o Herrera é o seu braço direito, fazia parte desse time do Cagliari. E o ataque deste Cagliari de Tavares tinha Deli Valdés, o panamenho Deli Valdés. Treinador do Panamá, treinador, né? Na Copa. Não sei se continua, mas... Na Copa... Não era? Nesse Brasil e Panamá agora era a volta dele, Era a volta né? dele, na Copa não era ele? Eu acho que ele... Eu tô meio perdido agora. Mas o Deli Valdés tá no bolo aí. Que eu acho que o Deli Valdés, inclusive, tinha um irmão gêmeo. Acho que era tem um irmão, né? Não é gêmeo. Não era gêmeo? Não é gêmeo, mas tem um irmão. Tá. Mas é o grande jogador panamenho da história, né? É o grande jogador panamenho, sem dúvida. E fazia dupla de ataque com ele o belga brasileiro Luiz Oliveira. Que é um absurdo, né? É um absurdo a gente ter acostumado a falar Oliveira. É igual um dia eu fui entrevistar um grande intelectual brasileiro e falei Oswald Andrade. Ele falou, não. Oswald.
Oswaldi, vamos falar Oswaldi. Eu falei, vamos falar Oswaldi. Você tá falando Oswaldi, vamos falar Oswaldi. Oliveira. Mas naquela grande conexão sinistra Maranhão-Bélgica, Maranhão-Bélgica, que rolou nos anos 80. Um dia, botão Maranhão-Bélgica. No meio campo desse Cagliari tinha um menino chamado Massimiliano Allegri, que viria a ser um dos grandes técnicos do futebol italiano. O Allegri que treinou aí a Juventus, Milan, tudo mais. O Cagliari ficou numa digníssima 9ª colocação no campeonato italiano, resultado que, sem dúvida nenhuma, encheu de moral o maestro Tabárez. Tabárez indicou uruguaios para o time, o Dario Silva e o Fabián O'Neill para o ano seguinte, mas ele mesmo teve que ir embora, deu lugar ao Trapattoni na outra temporada, porém, seu bom trabalho no Cagliari renderia o convite do Milan, aquele Milan que acabava de perder Fábio Capello para o Real Madrid. Chance imensa de entrar no primeiro escalão dos treinadores, de estar entre os mais prestigiados e remunerados do planeta. O Tabárez para trabalhar com Boban, Roberto Baggio, Giorgio Weah, Baresi, Maldini, Savicevic, Desailly. Tá louco. Aquele timaço que o Milan ainda reforçou com Heinziger, que lembrava muito o Balrog, né? Uma postura firme do Heinziger. Eu sempre achei ele a lata do Balrog. E o Davids, a dupla veio da Holanda. Era um timaço aquele Milan. Mas alguma coisa não deu certo. O time nem passou de fase na Champions League. Caiu para um grupo que tinha Rosenborg e Porto. E o Tabárez, em dezembro, no inverno europeu, caiu. Durou pouquinho. Durou 6 meses, então, né? Durou meia temporada. Caiu da Champions League, não durou até o fim do italiano. E chegou a Higosaki no Calcio. 11º lugar para o Milan, pavoroso, né, para a pretensão do Milan, e um ano para todo mundo esquecer. Ou seja, sem o Tabárez tampouco o time reagiu, né? Foi o ano não do Milan depois de vários anos, sim. Daí em diante, sem o Milan, depois do Milan, né, o Tabárez teve chance no Real Oviedo da Espanha, inexpressivo, voltou ao Cagliari, não conseguiu fazer nada de muito incrível. E quando viu que não teria novas chances, né, em um time do porte do Milan, que ia ficar pingando aí em Oviedos da vida, resolveu voltar para o nosso continente amado, veio trabalhar... América do Sul. América. Vélez Sarsfield de 2000 e Boca Juniors de 2002. Ele trabalhou nesses dois times. Não conseguiu taça em nenhum dos dois casos. Eram 2 trabalhos com times que tinham investimento, que tinham ambições. Não foi um desastre, mas não conseguiu o objetivo. Ele não foi campeão nem no Vélez em 2000, nem no Boca em 2002. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Estamos sem ar-condicionado aqui, né, Paulo? Tá um calor do cão, mas vamos... Tá uns 45 graus. A cereja do bolo é também o desfecho do meu time de botão, ou seja, finalmente, quase 200 programas depois, colocamos a cereja no seu devido lugar, né? Cereja é aquela porcaria que morre no pratinho de plástico, na festa daquele filho do seu amigo. A cereja fica sempre lá, ela é o fim da linha. Após o Mundial de 2006, essa ruim, hein? Ruim Mundial de 2006. Nossa, a seleção uruguaia volta a pedir por Oscar Tabárez, que a princípio faz um mundo de exigências e ao aceitar o cargo cobra a execução de cada uma delas. O primeiro impacto dele tem muito a ver com a terra arrasada que ele encontra no CT Celeste, desde acabamento para dormitórios, que dava uma ideia de pouco prestígio aos jogadores acostumados com o primeiro mundo, até coisas como a posição das mesas no refeitório ou a conduta dos profissionais e dos atletas na categoria de base. Ele instituiu regras de convivência mais rígidas, como, por exemplo, a obrigatoriedade das pessoas se cumprimentarem no CT, mesmo que não se conhecessem. E aí a gente tá muito louco mesmo, né?
A gente tá muito louco. Porque... Precisou vir a regra, Precisou vir uma regra. Ele viu todo mundo com fone de ouvido, vai pra lá, vai pra cá, não olha na cara de ninguém. Viu alguém, tem que dar bom dia dentro do CT. A gente tá vivendo um momento, né, que muita gente já acredita que as pessoas já estão nascendo sem o senso de humanidade, né? A gente pode estar diante de uma geração de crianças cujo ato de cumprimentar não seja mais relevante, né? Não seja mais... não faça mais nenhum sentido chegar num lugar e fazer algum gesto, enfim. A lei do bom dia, né? Vamos chamar assim, a lei do bom dia, foi uma das mudanças ali de comportamento que o Tabárez instituiu, veio junta de outras normas que tinham como objetivo central afastar a seleção uruguaia daquele estigma que ele detectou e era verdadeiro, de que era uma seleção violenta, má perdedora, maldosa, que a gente aqui no Brasil fala que é o catimba, essa coisa do estereótipo. O estereótipo estava ganhando razão, ganhando espaço, né? Era um time que estava colecionando ali alguns papelões e o Tabárez queria, educador que é, professor que é, queria substituir esta imagem por uma mais afeição de, por exemplo, o Bidúlio Varela, uma coisa mais com um pouquinho mais de dignidade, briosa sem perder a gentileza, uma coisa profissional na acepção da palavra, ali, leal dentro do que é o esporte. Quando ele conseguiu colocar isso na cabeça da maioria dos jogadores, de quase todos os jogadores, ou seja, de que a imagem e o comportamento deles com a camisa da seleção e também com a camisa dos clubes refletia muito de como o mundo enxergava o Uruguai e os uruguaios, né, o país Uruguai, ele conseguiu mudar de vez o eixo, né, o eixo do trabalho dele ali dentro da Celeste. A rotina daquele lugar mudou a partir dessa compreensão de que a imagem dos atletas repercutia muito mais do que só na esfera futebolística. As pessoas associam muito o uruguaio a futebol e os jogadores ao que deveria ser a imagem do uruguaio no mundo. Esses caras tarimbados, né, que reclamavam publicamente até de colchão do centro de treinamento, agora falavam à imprensa que viam um esforço para melhorar a estrutura, que viam uma coisa legal acontecendo na seleção, a começar pelos telefonemas que recebiam. Em 2006, quando o Tabárez chegou, a federação não tinha os telefones dos jogadores convocados e essa coisa de telefonar para passar data, convocação, avião que o cara ia pegar, coisa e tal, era um trabalho terceirizado. Era uma empresa que inclusive era do Daniel Passarella. Essa é boa, hein? Lembra o dia que descobrimos que a aviação Cometa Harley era do João Avelange, né? Do João Avelange. E o Graal do Gugu Liberato, né? É o que dizem. Absurdos e amadorismos, como deixar pro Daniel Passarella tocar uma empresa que avisa que o cara foi convocado, era muito comum, né? Esse tipo de absurdo era muito comum e acabaram por causa do esforço do Tabárez e da sua equipe. Ele conseguiu mudar mesmo o ambiente da seleção uruguaia e, claro, a bola na casinha ajuda, né? Veio uma boa Copa de 2010, o que significou uma mudança real, né? Ajeitou a casa e deu resultado. Nada melhor, né, no futebol do que quando acontece isso. Exatamente. A gente vê, inclusive, o Lugano fala muito isso, mas todo mundo que participou daquilo não fala. Existem apontamentos sociais que mostram que a participação do Uruguai na Copa de 2010, a chegada na semifinal, é um acontecimento social bastante relevante naquele país e que um dia a gente vai contar aqui quando essa história for um pouquinho mais passado, né? Ela ainda está muito presente. É o maior time que eu vi, hein? De time nacional que eu vi. Não o melhor, mas é o maior. Palavras contundentes. Nunca vi nada parecido. Noção de tamanho do jogo. Enfim, o que faz Copa atrás de Copa é impressionante. Contaremos essa história. Sendo assim, com essa promessa feita, a gente termina o Meu Time de Botão de hoje. A história de Tabárez na seleção uruguaia em 90, no Peñarol, no Boca Júnior, tudo mais, está aqui. A história dele de 2006 para cá fica para quando o Soares parar, quando o Tabárez parar e tudo mais. Contada em outro Meu Time de Botão. É sempre um prazer passear pelo fute uruguaio, Paulão. Mandar um abraço pro Igor, amigo lá de BH, que mandou uma mensagem muito simpática. Grande Igor. Torcedor do Cruzeiro e gostou
do time de botão do Cruzeiro. A gente vai ouvir a mensagem? Quer ouvir a mensagem? Ah, eu quero, porque é muito carinhosa. Você procura aí a mensagem, enquanto eu queria cantar uma última escalação. Queria cantar a escalação de Brasil 6, Islândia 1, em março de 2002. Manda ver. O jogo do Anderson Polga. O Brasil de Marcos, Anderson Polga, Juan e Cris, depois Alex, Belete, depois Kleber, Gilberto Silva, depois Vampeta, Kleberson, depois Marques, Kaká e Paulo César, Nossa. França, depois Washington e Edilson. Técnico Luiz Felipe Scolari. Scalope, lembra da propaganda que ele chamava ele de Scalope? Não. Não, ele tava na fila do mercado, assim, alguém fala, ô, do seu Scalope, aí ele fala Scolari, que era tipo, era uma dessas, era uma era uma furadeira, alguma coisa assim, as coisas da Bosch, sei lá, que falava o nome errado, enfim. Tá bom, Felipão. E viva a seleção brasileira jogando contra a Islândia em cidades muito, muito quentes, né? Que palhaçada, né? Que covardia, né? Jogar na neve ninguém quer. A matéria da Folha é Scolari esculhamba teste e torcida ironiza a seleção. Técnico desfigura esquema da Copa, não sana dúvidas sobre o time e ainda vê o estádio vibrar com o adversário. Que baita manchete, hein, Paulão? Que baita manchete. Você tem fácil aí o nosso amigo mineiro pra pôr aqui no mic? Eu tenho fácil aqui o nosso amigo mineiro. Eu vou fechar aqui com a mensagem do Igor. Isso. Que é um amigo da minha grande amiga Sara. Ela mandou aqui. Eu vou preparar aqui então. Tá, enquanto você prepara, eu só digo muito obrigado a todo mundo que aguenta a gente por 1 hora e um pouquinho toda semana, ou quase toda semana. Assine nossos feeds, visite nossa cozinha, não perca mais nenhum dos nossos programas e conversa com a gente nas redes sociais. A gente gosta de bater esse papo, de ouvir as sugestões, ouvir as críticas também, as correções. A gente deixa um monte de pedrinha pelo caminho aí, porque a gente não faz questão de sanar todas as dúvidas e tudo mais, porque a gente gosta do lapso e gosta de conversar, contar a história como se estivéssemos num botecão ao lado de vocês. Manda aí, Paulão, até semana que vem. E aí, Paulo, bom demais? Que é o Igor, amigo da Sara. Queria te agradecer pelo time de botão do Cruzeiro de 97. Manda um abraço pra nós aí no próximo time de botão. Um abraço. Você falou seu nome? É o Igor, né? Uhum.